Você pode se sentar. A presença de Deus é tão real neste lugar. E eu estou tão feliz em estar de volta com vocês. Vou estar aqui pelo mês de agosto. Para você que não sabe, no momento eu estou em missões em tempo integral. Eu estou morando de fato ali aqui numa cidade do interior de São Paulo. E eu acabei de voltar de 2 meses de missões no Chile. E assim o Senhor tem feito grandes coisas. E eu estou muito feliz em estar novamente com a minha família, que é vocês, unidos em Cristo. E eu creio que o Senhor ele tem grandes coisas para fazer através de nós. E é realmente muito bom estar de volta e ver também o que o Senhor está fazendo na igreja. Que nós ficamos um pouco distante, nós sabemos um pouco de longe, mas grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E por isso nós estamos alegres, e por isso você venceu o frio e está aqui na noite de hoje. E eu sei que o Senhor ele tem uma mensagem para os nossos corações. O Senhor ele tem falado algo comigo nessa temporada, e eu estava até compartilhando com a Bianca, minha prima, nesses primeiros dias que eu estava em casa, que é a passagem de Lucas 24. É uma passagem muito conhecida, que é a passagem em que os discípulos estão a caminho de Emaús e os seus corações queimam enquanto Jesus está falando com eles. Só que antes de falar para vocês, de compartilhar aquilo que Deus está falando, obrigado, Zé. Eu gostaria de compartilhar um testemunho com vocês muito rápido. Como eu disse, eu fiquei 2 meses agora na nação chilena, fiquei 2 meses no Chile. E assim, para eu ir, Deus já fez muitas coisas. E vocês fazem parte desse romper, vocês fazem parte deste milagre. E eu quero realmente agradecer e honrar a vida de cada um que acredita nessa missão e que faz parte dessa missão. Porque enquanto vocês semearam, enquanto os joelhos de vocês oraram, vidas foram alcançadas e resgatadas. E hoje, como escola, nós conseguimos ver com os nossos olhos quase 50 mil pessoas alcançadas pelo Evangelho. 50 mil pessoas que ouviram a mensagem que salvou as nossas vidas e que irá salvar a vida de cada um. Nós vimos quase 900 curas, nós vimos crianças, jovens, adolescentes sendo batizados com o Espírito Santo. Nós vemos milhares de salvações, porque o perdido foi alcançado. E é por isso que nós fomos chamados. E é essa mensagem que eu quero trazer para vocês de maneira breve, não uma mensagem de comissionamento, não uma mensagem de envio necessariamente, mas realmente um alerta para os nossos corações, para nós voltarmos para o centro da vontade de Deus. Nós por muito tempo nos acostumamos a romantizar o Evangelho. Porque o Evangelho sim salvou as nossas vidas, o Evangelho sim, ele nos dá coisa, ele nos provê muitas coisas. Só que o centro do Evangelho não é aquilo que o Senhor pode te dar, mas a verdadeira mensagem do Evangelho é nós pegarmos a nossa cruz e seguir a Cristo. E essa mensagem ela não é glamourizada, essa mensagem ela não é bonita para os nossos olhos, mas é uma mensagem de confronto. E eu gostaria de ler agora com vocês Lucas 24, versículo 30. Você que está com a sua Bíblia, também creio que vai compartilhar aqui com vocês, e eu gostaria de ler. E enquanto vocês abrem, o testemunho que eu gostaria de compartilhar é de um dia em que nós estávamos lá no Chile. Eu gostaria de realmente compartilhar muito rápido, eu quero contar mais histórias para vocês, porque vocês fazem parte disso. Mas nós saímos de casa com menos 1 grau, irmãos, misericórdia. E nós fomos em direção a um presídio. Nós fomos ali pregar o Evangelho em um presídio de menores de idade. E ali o Senhor ele fez grandes coisas. E aqui no Brasil nós conseguimos ouvir testemunhos do que Deus continuou fazendo, do que Deus fez naquele dia em que nós fomos naquele lugar. Nós chegamos nesse presídio e já nos deparamos assim com uma realidade muito diferente de igreja, mas para a glória de Deus, nós também vimos assim grandes romperes para nós chegarmos lá como estrangeiros, porque como estrangeiros entrar em algo público, em órgão público ia ser muito difícil, principalmente de alta segurança. Então nós chegamos ali, nós entramos com um pessoal da Assembleia de Deus que me dava o microfone, a esponjinha do microfone estava toda molhada, de tanto que, amém, de tanto que era explosivo realmente a mensagem que eles estavam trazendo. E ali nós nos deparamos com uma realidade muito dura.
Porque ao mesmo tempo que a gente não podia levar impunidade para aqueles jovens, nós também tínhamos que levar compaixão. E é incrível tanto que o Senhor nos deu o coração dele por aquele povo. Então nós chegamos e aquele presídio é dividido por 4 casas. E nós chegamos na primeira casa. E a primeira casa eram os casos em que as pessoas ficavam na solitária. Então a gente não viu ninguém. A gente começou a cantar e a ministrar a palavra para as paredes praticamente. Imagine que ninguém está aqui, não tem cadeira, é um pátio. E a gente começa a falar e a declarar, mas não tem ninguém ouvindo aos nossos olhos, né? Só que eu creio que ali foram sementes plantadas, só que fiquei na minha cabeça, meu Deus, vai ser o dia inteiro assim, o que a gente vai fazer? Mas amém, glória a Deus, né? A gente seguiu e nós fomos para a casa 2. Quando nós chegamos na casa 2, nós começamos a cantar, nós começamos a falar algumas coisas, e os meninos começaram a sair dos seus quartos, porque essa casa funciona como? É um pátio e ao redor tem as casas. Então eles começaram a sair, nós começamos a conversar, criar conexão com eles se interessaram muito pelo Brasil, e nós começamos a falar ali. E ali nós tivemos um choque muito grande, porque na primeira pergunta que nós fazemos, do que eles querem fazer quando saírem dali, afinal são menores de idade, a maioria deles gostaria de continuar roubando quando saísse daquele lugar. Então a gente vê um cenário completamente de desesperança. Tipo assim, o que a gente está fazendo aqui? A gente pode pregar a mensagem, pessoas podem aceitar Jesus, mas e depois? Tipo assim, eles vão sair daqui, vão continuar roubando, outros vão continuar a pena para maiores de idade, e aí? Então nós começamos a dar vazão para o Espírito, nós começamos a pregar, ministrar o louvor, ministrar a palavra naquele lugar, e vidas foram tocadas. E depois eles nos chamavam para o canto e começavam a desabafar e a falar pedidos de orações para aquilo que aconteceu na casa deles e o motivo pelo qual eles estavam ali. E depois, no final da mensagem, 6 daqueles jovens aceitam Jesus. E 6 outros se reconciliam, porque estavam afastados e já tinham esquecido dos valores que realmente importavam para eles ali. E mesmo que em um cenário de desesperança, nós sabemos que a mensagem do Evangelho é eficaz para trazer a transformação, seja qual for o lugar, seja para qual for a pessoa, porque a mensagem que nos resgatou é a mesma que deve ser pregada a todos os cantos dessa terra. Então nós voltamos ao Brasil e nós recebemos um áudio de um pastor que nos acolheu, dizendo que grandes foram os frutos e que faziam muito tempo, faziam anos e anos que eles não experimentavam e viviam coisas tão gloriosas com o Senhor dentro daquele lugar. E por que eu estou falando isso para você? Porque a mensagem que eu trouxe hoje é uma mensagem de nós retornarmos para um lugar onde muitas das vezes pode ser um lugar de dor e de sofrimento, mas é o lugar do centro da vontade de Deus, em que no início você pode não ver frutos, você pode não ver aquilo que as suas mãos estão fazendo dar resultados, mas é o centro da vontade de Deus, e você está plantando, outro poderá regar, e Jesus vai dar o crescimento, porque nós precisamos viver numa extrema dependência naquilo que o Senhor pode fazer. Então em Lucas 24:30 diz: quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto eles nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se, aliás, e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E essa é uma mensagem que tem falado muito comigo, porque nós conhecemos muito a mensagem do caminho de Emaús, ela fala muito aos nossos corações, afinal, Jesus estava com eles durante todo o caminho, queimando o coração enquanto ele pregava para aqueles discípulos. Só que muitas das coisas que nós não percebemos nas Escrituras, é quando
nós estamos no caminho errado, e quando os personagens da qual está envolvida a história em que nós estamos lendo, estão também no caminho errado. A realidade é que a passagem do caminho de Emaús está retratando 2 discípulos que não acreditavam na ressurreição de Jesus, e então estavam para um caminho diferente da qual Jesus os ordenou. Porque se você bem lembrar, Jesus, após a sua morte e ressurreição, ele encontra Maria e diz: avisa aos discípulos que eu os encontrarei em Jerusalém, e para eles ficarem lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Foi essa a ordem que Jesus tinha dado aos discípulos. Mas esses 2 discípulos incrédulos vão a caminho de Emaús, mesmo após essa notícia. Mas o que eu entendo com isso tudo é que eles não haviam tido a verdadeira revelação de quem Cristo é. Eles não tinham entendido que Cristo tinha pisado nessa terra e que era sim necessário que ele sofresse todas essas coisas para que a humanidade fosse salva. Talvez esses discípulos, a Bíblia não retrata, mas talvez eles criam, assim como os judeus, de que o Messias iria vir com um exército, iria vir para derrotar o exército romano, e não como o verdadeiro salvador das nossas almas. E no versículo 19, nós vamos ver que quando o homem se encontra e pergunta, quando o homem que é Jesus se encontra e pergunta aquilo que havia acontecido em Jerusalém, eles respondem que um profeta, um homem poderoso em palavras, havia morrido. Mas Jesus não se limita a isso. E nós vamos ver, por exemplo, em Mateus 16, quando Jesus edifica a sua igreja, nós vamos ver que os outros, que a multidão, diz que Jesus é aquele que realiza milagre, que é aquele profeta, que é o João Batista, que é qualquer coisa, menos Cristo. Mas Pedro, ele tem a plena revelação. Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo. E é essa revelação que Pedro tem, que faz com que quando ele chegue ao sepulcro e vê aquele sepulcro vazio, ele entenda: o meu Jesus ressuscitou. Ele não mais está entre os mortos. Então Jesus no caminho, ele começa a expor e a dizer àqueles discípulos o quanto toda a escritura apontava para ele. O quanto era necessário que ele passasse por todas aquelas coisas para que realmente houvesse a remissão do povo e o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra, através da morte de um Cordeiro Santo Imaculado. E é essa revelação que eu creio que nós hoje como igreja precisamos ter. Eu não sei o porquê hoje você saiu da sua casa, mas hoje nós precisamos ter a verdadeira revelação do que é o Evangelho, e do que é Jesus, e de quem é Jesus para nós. Porque hoje nós estamos nos deparando com a realidade de uma igreja em que sim, busca o Jesus que resolve os seus problemas, que sim, busca um Jesus que faz milagres, mas não busca um Jesus que, como eu falei no início, te ordena para pegar a sua cruz e morrer para si mesmo todos os dias, para realizar a vontade dele e não a tua. Então hoje eu creio que há um convite para nós largarmos a nossa incredulidade, para que a gente deixe de caminhar e estar em um caminho de desobediência. À medida em que nós temos a revelação de quem Ele é, nós realmente obedecemos e temos a convicção de que o que Ele diz é a melhor coisa que nós devemos fazer. É a melhor coisa que nós podemos fazer. Não importa se você está saindo da sua zona de conforto. Não importa o quão difícil pode ser aquele caminho e o destino na qual Ele está te direcionando. Mas Ele te disse, e Ele é aquele que vai prover e cumprir todas as coisas. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então hoje nós estamos vivendo em uma realidade em que muito se sabe de quem Deus é. Muito se sabe do que Jesus pode fazer. Os judeus também sabiam, e muitos dos judeus hoje
sabem quem Jesus foi, mas não têm a plena revelação da obra redentora dele na cruz. E enquanto nós continuarmos glamorizando o Evangelho, ao invés de pegar a nossa cruz, nós vamos continuar vivendo a mediocridade que apenas uma vida de vir para a igreja pode proporcionar. E eu não te digo isso para te entristecer, mas eu digo realmente para alertar. Eu creio que é um alerta para a igreja do Senhor, de nós sairmos da nossa zona de conforto. Não é porque você sente a presença de Deus aqui num culto, que quer dizer que você é aprovado no caminho que você está seguindo hoje. Não quer dizer que na sua casa, talvez não está faltando nada, glória a Deus por isso. Quer dizer que você está no caminho certo. Não quer dizer que porque o seu coração queima, que você está a caminho de Jerusalém, que foi a ordem que o Senhor o deu. Eu peço para vir fazer um fundinho aqui para talvez amenizar um pouquinho. Mas é que realmente eu creio que o Senhor, Ele está nos chamando para voltar para este lugar, mesmo que seja um lugar de dor. E nós vemos, por exemplo, na passagem de Lucas 17, que domingo o pastor trouxe com tanta clareza. Aquele leproso que agora é curado, ele volta para glorificar a Jesus, na aldeia em que um dia ele foi estigmatizado, em que ele foi julgado, em que ele foi excluído. É neste lugar que ele decide voltar. Talvez para o contexto da época, nem mesmo este ex-leproso julgou os outros 9 por não voltar. Eles tinham saído daquele lugar ao mandato de Jesus. E que alegria sair do lugar de dor. Que alegria sair do lugar de sofrimento. Mas quanto de nós estamos dispostos a voltar ao lugar que nos trouxe dor, para a glorificação de Jesus e dos seus grandes feitos por nós? Talvez o seu trabalho hoje seja o lugar onde você deve ficar, mesmo que esse lugar te traga dor, porque é ali que Jesus precisa ser glorificado. Talvez você precisa voltar a falar com aquela pessoa da sua família, mesmo que ela tenha feito algo contra você. E nós vamos ver isso ao redor da Bíblia, com grandes homens de Deus, voltando ao lugar de sofrimento, porque eles decidiram obedecer. E a realidade também é que nesse caminho de Emaús, os discípulos eles estavam em um caminho de dor e de sofrimento, sim. O seu mestre havia morrido, a redenção de Israel morreu. O que será de nós? Mas é no meio deste caminho que Jesus começa a apontar o verdadeiro destino e o verdadeiro centro da vontade de Deus. Em 1 Reis 19, nós vamos ver Deus mandando Elias sair da caverna. Mas na verdade, Deus está mandando ele sair da caverna em um contexto onde uma louca queria matar ele. Jezabel já tinha matado todos os profetas daquela região, tinha matado os seus irmãos, os seus amigos, e é para este lugar que Deus manda Elias ir. Que Deus é esse? Que Deus é esse que chama 12 discípulos para morrerem em seu nome, para que o nome dele seja conhecido? Que Deus é esse que faz com que o discípulo seja pendurado e seja morto com uma cruz de cabeça para baixo? Foi esse o evangelho que Jesus te chamou para viver e seguir. Foi esse evangelho que talvez te traga dor ou sofrimento por um momento, mas te traz uma glória eterna que há de ser revelada e não irá tardar. Voltemos a Jerusalém. Voltemos ao centro da vontade de Deus, onde há plenitude, não porque é uma vida mais confortável, mas porque é o centro da vontade de Deus.
onde talvez por muito tempo, como o Senhor me chamou para essa temporada, talvez você fique longe de casa, talvez você não tenha ao seu redor o seu conforto, ou aquilo que Deus te deu, mas você tem a certeza que você está no centro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós vamos ler acerca da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor em Romanos 12, onde o contexto diz que vocês devem se apresentar como um sacrifício vivo, como culto agradável a Deus. Ser apresentado como um sacrifício vivo dói. É você ser colocado no meio de um fogo, e esse fogo te consumir, e à medida que esse fogo te consome, é liberado um incenso que agrada o coração de Deus. E assim, à medida em que você é queimado, à medida em que você presta culto racional a Deus, você tem uma mudança na sua mente, e então você vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E nós cantamos aqui: Senhor, me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Será que nós queremos ouvir a voz de Deus? Porque é muito fácil nós buscarmos as Suas mãos, nós buscarmos os Seus feitos, mas nós não estarmos atentos àquilo que Ele requer de nós. E nós conseguimos escutar a voz de Deus, estando mais perto dEle. E às vezes Ele está sussurrando tantas coisas, e você não está ouvindo, porque isso é um convite de Deus te trazer para perto. Então talvez o seu coração queimar, realmente não está te aprovando no caminho que você está seguindo hoje, que você sabe que é errado. Mas Ele está te chamando para perto, para que você tenha a revelação do Cristo, que teve o seu corpo partido em uma cruz por amor a você. E são nestes lugares em que haverá restituição. E eu creio que para Unidos em Cristo, eu creio que para cada um que está aqui, porque cada um que está aqui não foi em vão vocês saírem da sua casa hoje. O Senhor, Ele está te levando para o centro da vontade dEle. E não, você não vai se sentir desprendido, se sentir desconfiado, não. Você vai sentir a plena revelação de que é esses os planos que Ele tem para você. E os planos que Ele tem para você são de bem e não de mal. São planos de fazer prosperar e não de te dar qualquer coisa, qualquer migalha, porque Ele é um bom Pai. E Ele provê tudo aquilo que os seus filhos precisam. Essa é a mensagem que o Senhor, Ele tem queimado ao meu coração. E eu creio que isso não é para quem apenas está sendo chamado para uma vida missionária em tempo integral, não. Isso é um chamado para quem quer viver uma vida que vale a pena ser vivida. Para fazer com que o Cordeiro realmente receba a recompensa pelo seu sacrifício. Ele morreu. E Ele te chama hoje para proclamar a sua ressurreição, porque o mundo precisa disso. E quando os discípulos eles estão chegando próximo a Emaús, eles viam que Jesus ia um pouco mais adiante, então Ele os chama e pede para ficar um pouco mais com eles. E é aqui que nós vamos ver que a revelação de Jesus nos aponta para o centro da vontade de Deus. E é por isso que talvez nós estamos vendo a igreja brasileira indo para um rumo completamente diferente da qual realmente Deus quer que a igreja esteja. Porque se tem muito entretenimento, mas se tem pouca revelação de quem Deus é. É fácil nós entrarmos nesse lugar. O entretenimento pode substituir a presença de Deus para você que não está atento. Uma música pode te dar arrepios. Uma música ou um pregador famoso pode fazer muitas coisas com as suas emoções. Mas o que irá te provar e te aprovar? Porque o próprio Espírito Santo leva Jesus ao deserto antes dele iniciar seu ministério. E é neste lugar
de talvez dor, desesperança, aprovação, é que Jesus inicia o seu ministério, e Ele morre numa cruz, e ressuscita, e faz com que a gente esteja hoje aqui proclamando isso. Então um pão já foi partido, e eu creio que hoje, essa noite, Jesus está aqui à mesa, e te convida a se assentar, e parte o pão, e te oferece o pão que foi partido na cruz. E como nós vemos na grande ceia, na Santa Ceia em Lucas 22, Ele dá esse pão para você comer, para você fazer memória dEle. Traga hoje à sua memória aquilo que te traz esperança. Eu sinto que talvez você está até cansado do Evangelho. Talvez você está até cansado da igreja. Eu trabalho muito, eu trabalho tanto para não ter recompensa alguma. Mas o Senhor hoje te traz à memória aquilo que te traz esperança. E te coloca no centro da vontade dEle. E diz, eu tenho mais. O caminho que eu preparei para você é maior do que aquilo que você consegue imaginar. E talvez você realmente não tenha recompensa terrena, você não tenha reconhecimento terreno, mas lute o bom combate, e guarde a sua fé. Eu gostaria de já convidar o Ministério de Louvor para cá. Eu não vou me prolongar, mas eu creio que o Senhor, Ele está trazendo aqui novos destinos. À medida em que Ele se revela, à medida em que Ele diz quem Ele é para você, Ele ressignifica um destino e um lugar que talvez foi de dor e sofrimento para você. Quando Jesus Ele se revela, Ele some, Ele desaparece daquele lugar, mas os discípulos, eles têm a revelação, e eles têm uma resposta imediata perante aquela situação. Eles levantam e retornam para Jerusalém, e nós vamos ver em Atos 1:8, Jesus prometendo aquilo que estava escrito em Joel, prometendo que o Espírito Santo desceria, para que eles fossem testemunhas em Jerusalém, em Samaria, e até os confins da terra. E esse é o convite que o Senhor tem para nós hoje, para nós darmos uma resposta, para nós dizermos, sim Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, para onde quer que o Senhor queira. Isaías 6, Isaías vai ter a revelação do trono de Deus no ano da morte do rei Uzias. E quando ele tem aquela revelação, ele tem uma resposta imediata e diz, Senhor, eis-me aqui. É no meio desses homens de lábios impuros, que o Senhor vai estabelecer o teu reino. Jonas desobedeceu e foi para um caminho completamente contrário, dentro da barriga de um peixe, mas o Senhor o coloca no centro da vontade dele, e um povo é completamente restaurado através da obediência dele. Talvez você andou em desobediência por muito tempo, mas sempre há um convite de redenção e remissão para a sua história. E eu creio que as palavras de Deus que estão sobre as suas vidas não irá parar em vocês. Há uma geração que aguarda a resposta de orações. Há uma geração que aguarda para você ser a resposta daquilo que esta geração precisa. E é para isso que nós estamos aqui. É para nós vermos os bares sendo esvaziados. É para nós vermos sim as universidades sendo incendiadas. É para nós vermos os países perseguidos sendo cheios de cristãos apaixonados por Deus. Porque não é em vão que hoje a igreja que mais cresce no mundo é a igreja perseguida. Porque eles entenderam que Jesus não é aquele que faz, porque eles entenderam que Jesus não é o seu bom mordomo,
mas é sim aquele que irá salvar a nossa alma, e que tem algo reservado para nós que é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Eu gostaria de te colocar de pé, de te convidar a se colocar de pé. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Jesus, nós te pedimos, abre os nossos olhos. Abre os nossos olhos para que venhamos contemplar a Tua grandeza. Para que a gente venha realmente entender que o Senhor nos chamou para um propósito. E não importa o quanto doa, não importa o quanto possa ser sofrido aos olhos humanos, nós queremos Te obedecer. Então traga agora, Senhor, palavras antigas. Traga agora, Senhor, palavras proféticas. Reaviva corações aqui nessa noite. Não importa se é um lugar de dor. Não importa se é um lugar em que fomos atacados e feridos. Nós queremos estar no centro da Tua vontade e do Teu querer. Senhor, traga agora a memória dos Teus filhos sonhos de infância. Sonhos de infância que ficaram para trás por conta de impossibilidades e por conta de preocupações que a vida adulta trouxe. Reaviva sonhos nessa hora, Senhor. Espírito Santo, aumenta a Tua presença neste lugar. Traga cura, traga restituição em nossas almas, no nome de Jesus.